Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nível avançado do treinamento do Prontuário Verde. Você já passou pelo nível básico, você já aprendeu a parte intermediária e agora esteja pronto para se ficar preparado nesse nível avançado que tem muito conteúdo interessante para você. Nesse primeiro vídeo, nós vamos começar o nosso treinamento falando sobre convênios, sobre faturamento de convênios. Se você atende planos de saúde na sua clínica, veja aqui como registrar os atendimentos, como fazer as suas guias, como enviar para o convênio e como fazer recursos de glosas também pelo Prontuário Verde. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vamos começar essa explicação sobre convênios. Então, em primeiro lugar, os convênios são cadastrados no menu Convênio, aqui na esquerda. Eu clicando sobre Convênio, eu tenho aqui Cadastrar Convênios. Aqui como vocês já sabem, eu estou utilizando uma clínica odontológica para teste e aqui nós temos alguns convênios cadastrados, como vocês podem ver. Se eu precisar adicionar um novo convênio, eu clico em Criar Convênio e adiciono esse novo convênio. Eu vou editar um convênio existente, aqui o Odontosystem no caso. E aqui o que eu tenho? Em primeiro lugar, tenho aqui o nome do convênio, tem um botãozinho de nomes similares, não se preocupem com isso, isso é utilizado para nosso assistente virtual, para agendamento de consultas, mais à frente você vai ver isso. Eu digo se o convênio está ativo ou não, e aqui digo em qual conta bancária vai ser depositado o pagamento desse convênio quando o convênio pagar a minha clínica. Aqui o que eu tenho mais? Qual a forma de cálculo? Se eu recebo por procedimento realizado ou por um valor fixo mensal de pacote, vocês vão utilizar por enquanto o por procedimento realizado. Não se preocupem por enquanto nessa outra opção, isso vai ser explicado mais à frente. Posso adicionar aqui um logotipo do convênio, posso botar aqui o meu código de credenciado, o código que eu tenho junto ao convênio, para que não esqueça ele, e aqui eu tenho valor dos procedimentos. Quando eu clico aqui, eu tenho aqui cada um dos procedimentos que nós temos cadastrados no sistema e eu posso chegar sobre qualquer um dos procedimentos, digamos aqui, por exemplo, apsetomia de birradiculares com obturação retrógrada. Clico em editar e aqui eu boto qual é o valor que eu recebo do convênio para realizar esse procedimento. Bom, até aí tranquilo, mas prestem atenção nesses checkboxes que estão disponíveis aqui embaixo. Incluir imagem inicial, incluir imagem final, termo de consentimento esclarecido ou laudo. Isso aqui são os requisitos que o convênio exige para cada procedimento. Digamos que, para fazer uma apsetomia birradicular com obturação retrógrada, o convênio exige que seja enviado lá no faturamento uma imagem inicial, seja uma foto, um raio-x, e uma imagem final. Então aqui está marcado imagem inicial e final. Em alguns casos ele pode exibir um termo de consentimento ou um laudo. Então eu marco aqui os requisitos que eu preciso para cada procedimento para que o Prontuário Verde te ajude a controlar isso na hora de enviar e evite glosas, certo? Então esse é o cadastro e bem simples, né pessoal? Cheguei aqui, cadastrei quais são os procedimentos e quais são os convênios. Bom, essa é a parte cadastral de como eu cadastro meus convênios e como eu faço. Qual seria o segundo item? O meu paciente ele deve estar associado também ao convênio que ele possui. Vamos no nosso paciente de teste, o João da Silva. E eu vou chegar aqui e vou ver aqui embaixo essa aba Convênios no cadastro de paciente. Aqui eu estou dizendo que esse paciente ele tem o convênio Odontosystem com o número de carteirinha 123456. Digamos que ele não tivesse nenhum aqui embaixo, eu clicaria em adicionar convênio e diria qual é o convênio que ele tem? Unimed, por exemplo. Qual o número da carteirinha e eu posso formar o plano, a empresa, quem é o titular. Mas o que é obrigatório é o nome do convênio e o número da carteirinha. Então, eu adiciono aqui o convênio que o paciente tem, certo? Bom, feito isso, eu já tenho meus convênios cadastrados, já tenho também dizendo que o meu paciente possui determinado convênio e aí nós passamos para o faturamento propriamente dito. Então, o que eu vou fazer? Quando eu acesso o prontuário de um paciente, como o caso aqui do João da Silva, eu tenho uma aba aqui no final chamada Guias. Quando eu clico sobre Guias, eu vou registrar o atendimento. Então vamos lá. Vamos pensar que o paciente João da Silva chegou na minha clínica, eu atendi ele, fiz um determinado procedimento nele pelo convênio e agora eu vou registrar a guia de atendimento. Eu clico sobre Nova Guia e digito. Bom, qual o número que essa guia ficou lá no site do convênio? A guia número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vou botar aqui. Então é o número da guia que está lá no site do convênio. Quem fez o procedimento? Dr. Vinícius. Qual é o convênio? Qual é a unidade, caso tenha mais de uma unidade? Qual a especialidade? Vamos dizer que foi uma cirurgia. E foi feito no dia 30 de março. Qual procedimento foi feito? Então, por exemplo, remoção
Aqui é uma clínica odontológica, lembrem. Opa. Ó, remoção de um dente incluso. Por exemplo, dente 18. E aqui já está aparecendo o valor. Lembra que esse valor vem lá daquele pré-cadastro? Mas se eu precisar, eu posso digitar e alterar o valor aqui. Adicionei. E vamos botar mais um dente semi-incluso 48, por exemplo. Certo? Aqui vocês viram que tem um campinho com a participação na direita. Digamos que, quando eu fiz esse procedimento, o paciente pagou R$20 de coparticipação. Lembrem, coparticipação é aquele valor que você tem que cobrar ali quando o paciente chega na recepção, e aí o convênio esse valor não vai repassar, você já cobrou ali, ele só vai repassar a diferença, certo? Adicionei aqui que esse outro procedimento, por hipótese, teve uma coparticipação de R$20. Então, o primeiro convênio ali, o primeiro procedimento ali teve um valor sem coparticipação, o segundo com coparticipação. Vou salvar. Pronto, tá salvo a minha guia aqui. E vocês viram que essa guia que eu coloquei, esqueçam a guia de baixo por enquanto, o que importa é essa de cima, que eu estou usando para o treinamento. Eu estou dizendo que a guia que foi cadastrada no site do convênio com esse número tem um valor de R$ 304,52 e está no status a faturar. O que é o status a faturar? A faturar quer dizer, eu lancei a guia, mas eu ainda não enviei ela para o convênio, para o plano de saúde. Essa guia está na minha posse, eu ainda não mandei lá para o plano de saúde, entenderam? Então, esses status vão variar. Então, você vai ver logo na sequência os status pelo qual uma guia passa, mas essa guia quer dizer, eu registrei ela aqui, ela está comigo, mas eu ainda não mandei para o convênio. Ah, eu vou ter que digitar de novo, digita isso no site do convênio, vou ter que digitar aqui. Sim, vai ter que digitar de novo. Infelizmente, a maioria dos convênios hoje não fornecem uma integração entre sistemas terceiros e nós precisamos digitar novamente. Bom, mas isso vai me dar trabalho para digitar? Talvez. Mas é uma digitação rápida, depois que entra no recurso, na rotina, isso não é um problema. E o benefício que isso vai lhe trazer em relação ao trabalho que vai lhe dar, com certeza vale a pena. Vai lhe reduzir as glosas significativamente, você vai saber exatamente o que está em cobrança no convênio, o que foi pago, o que ainda não foi pago, o que está lá, o que está aqui. E isso vai fazer que você tenha controle, pois tudo vai ficar registrado dentro do sistema, certo? Então, até onde viemos até aqui? Nós cadastramos os nossos convênios, os quais nós atendemos na clínica, nós vinculamos o paciente a um convênio, viemos aqui e lançamos uma guia de atendimento que está como a faturar, ela ainda não foi enviada para o convênio. Bom, como funciona o processo de faturamento deste convênio? Antes de eu entrar apenas no processo de faturamento do convênio, vocês lembrem que eu lancei aqui um dente incluso e um dente semi-incluso, pelo convênio Odonto System, certo? Se eu for lá em convênios, cadastrar convênios, Odonto System, valores dos procedimentos, e encontrar os dentes inclusos e semi-inclusos, o que eu tenho? Eles exigem imagem inicial e imagem final, certo? Se eu for lá no meu paciente de volta, e for aqui nos anexos, eu tenho duas imagens, por exemplo, certo? Aqui com o dente incluso, aqui sem o dente incluso, certo? Nos anexos. Lembrem disso? Lá no curso básico ainda. Quando eu atendo um paciente, eu posso vir aqui na aba anexos, anexar e anexar uma fotografia de um raio-x de uma imagem, certo? Bom, fechado esse parênteses. Voltamos lá para o convênio, vou a faturamento. Quando eu clico em faturamento de convênio, eu vou escolher o convênio que eu estou trabalhando. Odonto System. A unidade aqui só tem uma, se fosse uma clínica multi-unidade, teria mais de uma. Vocês viram que tem alguns convênios, alguns faturamentos aqui. O que é isso? Quando você começar, isso aqui vai estar em branco. O que é um faturamento de convênio? No Prontuário Verde, o conceito de faturamento é um lote de guias, um conjunto de guias, que eu pego essas guias e envio para o convênio para faturar. E acompanho o trajeto delas, como se fosse uma lote, como se fosse um pacote, algo assim. Ou seja, imaginem que no mês, agora nós estamos em março, que no mês de março, todo dia eu fui atendendo pacientes. E tem um faturamento criado. E aí, todas essas guias compõem esse faturamento. Faturamento de número aqui, no caso, 24,98, por exemplo. 54,98, acho. 54,98, por exemplo. E essas guias vão ficando nesse faturamento. E aí, esse faturamento passa por alguns status, que estão aqui colocados. Aberto, enviado, conferido e previsão de depósito. O que é isso? Vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Então, um faturamento aberto é o lote, o conjunto de guias que está comigo na minha clínica, dentro de um envelope, dentro de uma pasta. Não foram enviadas para o convênio ainda. Hoje em dia a maioria dos envios são digitais. Não tem problema.
mas elas ainda estão na clínica. Você não clicou lá para enviar para o convênio. Quando eu cliquei e enviei para o convênio, lá no portal do convênio, esse lote, esse faturamento passa a estar enviado, ou seja, enviado para o convênio. Agora está lá no convênio. O convênio está conferindo, vendo se tem glosas, o que vai pagar. E aí o convênio finaliza essa conferência e devolve para nós um relatório, certo? Chega por e-mail, chega de alguma forma um relatório, tá aqui a minha resposta, eu vou pagar isso e isso eu vou glosar. Aí você vai pegar, vai conferir todas as guias, ou seja, vai conferir aqui dizendo, essa aqui o convênio pagou, essa não pagou, essa glosou, assim por diante, e você vai mudar o status para conferido. Ou seja, eu já fiz a minha conferência. E aí você tem uma previsão de depósito. Você vai dizer, olha, o convênio vai me depositar no dia tal, a previsão de depósito nessa data, e por fim, não aparece aqui, mas com a previsão de depósito se concretiza, o convênio deposita, você muda para depositado e sabe que está na sua conta. Então você acompanha com um fluxo de trabalho, um workflow, cada etapa aonde está o seu faturamento, aonde está andando, onde é que está as suas guias e por consequência também o seu dinheiro. Bom, eu preciso clicar no botão de criar um novo faturamento? Não, você não precisa. Quando você lança uma guia, se nenhum faturamento está criado, ele automaticamente cria um faturamento para botar a guia dentro. Então você não precisa se preocupar em criar os faturamentos. Só chega lá no paciente, cria uma guia para ele, lança e pronto, já vai ser incluído no faturamento. Quando eu envio para o convênio, eu troco de aberto para enviado para o convênio esse faturamento, ele automaticamente envia esse e cria um próximo para que as novas guias entrem. Então você não precisa se preocupar em ficar criando faturamentos aí. Não tem essa necessidade. Certo, pessoal? Bom, vamos pegar o faturamento em aberto. A guia que eu lancei deve estar aqui. Olha lá, deixa eu ver se é ela. Lá está ela. Mas o valor a receber está R$ 284 lá no paciente. Não estava esse valor, né? Era um valor maior, não era? Vamos voltar lá e vamos olhar? Guias. Ou era 304,52. Por que o a receber aqui está em 284,52? Lembrem-se que nós lançamos R$20 de coparticipação nessa guia? Então, 284,52 mais os R$20 chega nos 304,52 que estava lá lançado. O que é isso? Ou seja, eu já recebi 20. O paciente chegou lá, eu cobrei R$20 dele no balcão da recepção. Então o convênio só tem 284,52 a me repassar, certo? Bom, pessoal, isso aqui está em aberto. Quando eu escolhi ali o faturamento, como vocês viram, lá em cima, olha lá o status, ele ficou como aberto. E está dizendo que eu tenho R$284,52 a receber desse faturamento de convênio. E aqui está a minha guia. Agora, o que vocês veem? Tem um checklist conferido aqui. Se eu tentar clicar nele, não vai deixar. Se eu chego com o mouse em cima, o que me diz? Não é possível conferir, pois existem pendências de imagem, laudo ou termo. O que é essa situação de conferência antes do envio? Nós tentamos regrar o seu processo de envio para o convênio para diminuir suas glosas. O Prontuário Verde faz isso. Então, o que ele está dizendo? Olha, essa guia aqui ela não está pronta para ser enviada para o convênio. Porque ela pede o quê? Um raio-x inicial, um raio-x final. Uma imagem inicial, uma imagem final, lembre? E você não pode dizer que está pronto antes disso. Então, como nós sugerimos o seu fluxo de trabalho na sua clínica? Atendi o paciente, registrei uma guia, deixei ela na pastinha, separada, em algum lugar. Quando vai sobrando tempo livre, não deixe tudo para o final do mês que acumula, tá? Vai sobrando tempo livre, sobrou no final do dia, sobrou amanhã, eu vou pegar essa pastinha e vou resolvendo ela. Então peguei essa pastinha, peguei uma folhinha na mão, uma guia, e vou conferir essa guia. Como é que eu faço? Vou chegar aqui nesse relatório, no faturamento de convênio, e vou clicar no requisitos, no pendências. Cliquei aqui. O que está dizendo aqui? Olha, tu tem um dente incluso 18, um dente 48, eles pedem imagem inicial e final. O que eu faço? O que eu preciso mandar nessa guia aqui? Essa imagem aqui vai ser a imagem... Essa aqui vai ser a imagem final, porque ali está sem o dente, certo? Já botei. E aqui é a imagem inicial, porque está com o dente, correto? Coloquei. Viram que lá em cima, ó, já vai se resolvendo. Opa, botei as duas como inicial, botei errado, final aqui. Viram que lá no checklist lá já ficou dizendo, olha, a imagem inicial está acrescentada, a final está acrescentada, estão aqui as radiografias e fechou. Vou voltar. O que aconteceu? Sumiu o item pendências aqui, os requisitos ficaram ok, trocou para download, já explico o que é o download no botão e me permite agora marcar como conferido. Pronto. Então eu peguei aquela guia em papel, pessoal, que aqui estava, estou com a guia aqui na mão, eu olhei essa guia e disse, olha, precisa de raio-x inicial, botei, raio-x final, botei, separa essa guia em uma nova pasta.
na pasta de ok, conferido, pronto. Essa guia eu não vou olhar mais. Essa guia eu posso enviar para o convênio, tá resolvido. Certo, pessoal? Lembra dos filtros inteligentes? Se não lembram, revisitem lá a primeira aula do curso básico que eu falo sobre filtros inteligentes. Aqui tem um filtro inteligente no campo de pesquisa. Eu clico aqui e posso somente olhar o que tem a conferir. Não tenho nada para não conferido. E o que já está conferido aqui. Então, posso ir filtrando para me facilitar a minha conferência, né? Bom, por que download? Se eu precisar baixar as imagens, eu clico em download e as imagens são baixadas. Ele baixa para mim um arquivo zip, um arquivo compactado, com todas as imagens que eu anexei na guia, certo? Então, eu posso baixar isso, por quê? O que isso é interessante, pessoal? Agora, no primeiro momento, você vai pensar, mas eu estou com as guias aqui, o que isso me ajuda? Pensem comigo, eu enviei uma guia para o convênio. E aí o convênio tem 30 dias para conferir, respondeu. 45 dias depois da resposta do convênio. Glosei o atendimento do paciente João da Silva porque faltou a imagem final. Daí eu fico na dúvida, eu mandei ou não mandei? Aqui eu sei. Aqui eu sei o que eu mandei e qual foi a imagem. Então eu clico em download, olho as imagens que eu mandei, posso reenviar as imagens ou confiro se eu mandei errado e troco, ou se eu não mandei. Então essa é a ideia. Bom, todas as guias estando como conferidas, tem que estar como conferida, eu posso alterar a situação, passar para enviado. Se tiver uma guia aqui não conferida e eu tentar passar para enviado, ele vai dizer, olha, confere todas as guias antes de passar. Está conferido, clico em alterar situação e vai me permitir agora passar para enviado para o convênio. Antes de eu alterar, está em aberto, certo? Alterei, enviado para o convênio. Quando eu cliquei em enviado para o convênio, ele diz, olha, estou mandando hoje, dia 30 de março para o convênio. Quando eu espero que o convênio me pague? Qual é o acordo que eu tenho com o convênio? Quando eu mando as guias, quanto tempo depois este convênio me paga? Por que eu preciso informar isso? Porque isso vai refletir lá na minha previsão de fluxo de caixa que a gente vai ver mais à frente. Por quê? Porque ele já vai me lançar uma previsão dentro do Prontuário Verde, dizendo, olha, tal dia tu tem tanto para receber. Então o que eu vou fazer aqui? Se eu estou mandando em 30 de março, qual seria a lógica? O convênio deve ter um mês para conferir, até 30 de abril. Provavelmente me pague lá na primeira semana de abril, né? Então vamos botar que eu vou receber isso aqui de maio. Quer dizer, 10 de maio de 2024. Então estou mandando em 30 de março, o convênio vai conferir no mês de abril e talvez me pague lá pelo dia 10 de maio. Salvei. O que aconteceu? Olhem como fica bacana o controle, pessoal. Eu enviei minhas guias em 30 de março. Elas estão agora de posse do convênio. E eu vou receber isso provavelmente em 10/5. Vou voltar lá no meu paciente. Deixa eu entrar de novo lá no meu paciente para que a gente possa ver. Cheguei aqui. Olhei meu paciente aqui, João da Silva. Vou chegar lá no prontuário dele. Lembra as guias? Ó, a guia aqui estava a faturar antes, lembrem? Ou seja, na minha posse, não tinha sido enviado para o convênio. Agora está como faturada, ou seja, já concluí o processo dentro da minha clínica e está agora com o convênio, faturada. Agora é com convênio. Vamos esperar e ver o que eles vão responder. Certo? Passou um período, agora digamos que hoje é 30 de abril. O convênio já me respondeu. Disse, olha, o que eu paguei e o que eu não paguei. Me entregou um relatório. Lembrem? Vem um relatóriozinho em papel, como estou na minha mão aqui. Um relatóriozinho no e-mail que eu vou conferir. João da Silva, procedimento, dente semi-incluso. Vou pagar. João da Silva, dente incluso. Não vou pagar. Vou glosar por determinado motivo. Imagem sugestivo de exodontia retalho e não de dente incluso. Pode acontecer isso, certo? Então, chegou ali. E eu vou começar a conferência das guias. Vocês viram que o menu inferior aqui mudou. Automaticamente, quando eu mandei, aqui mudou. Aqui está de outra forma. Então, apareceu um botão registrar glosa aqui do lado. O que acontece, pessoal? Deixa eu explicar isso aqui com um pouquinho mais de detalhes para vocês. Aqui nós temos apenas uma guia. Lógico, então fica fácil. Agora, imagine um faturamento que eu faturei aqui 30 mil reais, dividido em guias de 80, 70 reais. Então, é um montão de guias, né? Vai ter ali 300 guias, não sei quantas guias. Agora, falei qualquer valor, mas é um número alto de guias. Eu não preciso registrar o que eu vou receber. É mais fácil registrar o que eu não vou receber, porque é minoria. A não ser que alguma coisa aconteceu errado, que eu mandei lá 40 mil reais, o convênio não vai me pagar 35, que não é o normal, mas ele vai me pagar o que ele vai glosar menos coisas e vai pagar mais coisas. Então eu vou registrar apenas o que eu não vou receber, porque fica mais fácil, né? E vai dar certo? Sim, vai, porque quando você mandou o valor certo. Se você registrar o que não vai receber, o valor tem que bater. Então, por isso, ele habilita um botão registrar glosa. Então, eu vou pegar o meu relatório, de novo voltando, o meu relatóriozinho,
que está em papel, aquele relatório lá, eu vou pegar esse relatório em papel aqui e vou olhar, isso aqui eu não vou receber, esse outro eu vou receber, vou receber, vou receber, esse outro não vou receber. O que eu não vou receber, eu registro. O que eu vou receber, não há necessidade de registrar, porque eu vou receber, então vai dar certo. Então, vamos lá, e eu vou registrar o que eu não vou receber. Digamos que no meu relatório veio, olha, um daqueles dentes ali eu não vou pagar porque eu acho que é outra coisa. É um dente, é uma exodontia retalho, uma exodontia simples e não é uma exodontia de dente incluso. Eu clico em registrar glosa. E aí vou dizer o que vai acontecer. Esse dente aqui, esse de 97,12, digamos, eu vou dizer que não. Vocês viram em primeiro lugar que está vermelhinho, glosado, verde, pago? Está tudo em verde porque, teoricamente, o sistema considerou que isso vai ser pago. Ele está considerando que toda a lista vai ser paga, a não ser que eu informe que não vai ser. Então, cliquei aqui e eu digo agora que esse de 97,12 não vai ser pago. E eu escrevo qual o motivo? Pela imagem, identificado, exodontia simples de permanente. Então, o convênio mandou isso. Disse, olha, não é semi-incluso, é simples de permanente. Salvei. Pronto. Olha o que já mudou aqui. Eu tinha 284 para receber. 97,12 foi glosado, eu vou receber apenas 187,40. E ficou ali registrada a glosa. Se eu cliquei aqui, está em vermelho, glosado. Ficou registrado. Certo, pessoal? Então, pronto. Resolvido. Está aqui. Está como glosado. E aí, está como glosado, sobrou 187,40 a receber. Certo? Qual é o próximo passo agora? Eu alterar o status para conferido. Eu conferi. O meu relatório em papel diz, olha... até antes de eu alterar o status aqui, pessoal, relembrando de novo, só para a gente fixar bem isso. Lembrem do relatório em papel que eu estou aqui? Lembrem disso? Nesse relatório vem ali, dente incluso, tanto. Dente semi-incluso, não vai ser pago, 0. Total a receber, 187,40. Esse valor que está aqui no papel, isso que eu mostrar, o valor total que está aqui no papel tem que bater com esse valor aqui, ó. Com esse valor que está aqui, esse valor de... Deixa eu pegar aqui para vocês, de 187,40. O total do relatório do convênio tem que bater com esse total aqui. Se não bateu, tem coisa errada. E por que tem coisa errada? Ou você lançou alguma coisa errada, ou registrou algo errado. Confiram, o valor tem que bater, certo? Bateu o valor, vou alterar a situação para quê? Para conferência de pagamento finalizada. Por que tem o aberto aqui não faturado aparecendo de novo? Ah, se eu registrei o enviado aqui como errado, eu posso voltar para o status anterior. Não é o caso aqui, né? Vou trocar. Conferência de pagamentos finalizada. Pronto. Então agora está como conferido no dia 30 de abril. Então, 30 de março, desculpa. 30 de abril, na verdade, né? Então foi conferido. Aqui ficou 30 de março porque hoje é 30 de março. Fazendo tudo no mesmo dia, mas seria o dia que eu conferi, né? Então, eu enviei nessa data, conferi nessa data. Quando eu conferir, o que muda aqui, tá? Se eu venho aqui, deixa eu atualizar minha tela para mostrar para vocês. Aqui esse convênio aqui ficou como conferido, certo? Ele estando como conferido, o que falta para mim agora? O que está faltando? Falta eu alterar a situação no dia que o convênio pagar para pago. Altera a situação aqui para depositado. Ou seja, quando eu devo alterar a situação para depositado? A previsão de depósito estava para o dia 10/5, certo? Quando eu fui lá e conferi a minha conta, entrou. Ah, era para receber 10/5, o convênio me pagou no dia 9/5. Cheguei aqui, depositado, em que dia eu recebi? No dia 9/5. Opa, 9/5 de 2024. Nesse dia eu recebi, salvei. Opa, não pode ser maior que o dia corrente. Ah, eu não posso lançar depósitos futuros. Por que o Prontuário Verde faz isso? Para conferir. Como é que eu vou dizer que que eu recebi no dia 9/5 se eu ainda nem conferi na conta? O extrato nem aconteceu. Então, ele obriga a botar uma data presente ou passada. Então, eu tenho que ter olhado o meu extrato. Isso é uma conferência para não errar no processo. Como é que eu vou lançar uma coisa futura se eu nem vi o extrato no banco ainda? Eu tenho que olhar no extrato. Tá lá o dinheiro depositado? Tá. Então, eu não vou alterar aqui agora, tá, pessoal? Bom, vou alterar. Vou dizer que eu recebi hoje. 30 de março de 2024. Não faz mal. Vai ficar errada a data, mas para nós entendermos o processo. Pronto. Tá depositado, tá finalizado. Aquele convênio ali, ó, que estava naquele status, ele chegou e foi depositado no dia 30/4. Agora, o que nós vamos fazer, tá, pessoal? O que eu quero mostrar para vocês? Como eu faço os meus recursos de glosa. Como eu vou fazer o recurso de glosa desse meu convênio. Por que não habilitou nada ali para recurso de glosa? Deixa eu voltar lá. Desculpa, cliquei sem querer aqui. Opa, tô no lugar errado. Perdi um pouquinho. Vamos lá, de novo. Por que aqui eu não consigo fazer recurso? Por que eu não consigo fazer recurso de glosa? Por quê? Quando eu conferi e disse que pagou, eu não mandei recurso ainda, vocês concordam? Os recursos às glosas, ou seja,
Em primeiro lugar, você sabe o que é recurso de glosa, né? Ou seja, o convênio não pagou aquilo ali para mim, aqueles 97,12. Eu quero contestar isso, eu quero receber. Quando isso acontece? No próximo mês, quando eu tiver outras guias para mandar. Então, vamos dizer que eu volte lá no meu paciente e crie uma nova guia agora. Vocês viram que aqui esse faturamento está como conferido, né? E eu quero agora mudar aqui, eu quero pegar e lançar uma nova guia. Quando eu lançar uma nova guia, ou nem preciso, bom, vou lançar uma nova guia. 7890, vou lançar uma nova guia, digamos de clínica geral, restauração em resina de uma face, do 11, vestibular, vou adicionar e vou salvar. Pronto. Se eu voltar lá no faturamento de convênio e atualizar aqui, o que vai ter acontecido? Vocês lembram que a gente estava trabalhando no faturamento 54,98? Lembram disso, né? Criou automaticamente um novo faturamento, 54,99. Vocês viram? E o que está acontecendo lá no 54,99? Está ali a minha guia. A minha nova guia. Por que criou um faturamento novo? Óbvio, né? Quem está mais atento aí, quem está prestando atenção realmente no nosso treinamento, percebeu que eu já faturei aquele para o convênio. Eu já até recebi do convênio, aquilo acabou. Então, quando eu enviei para o convênio, até que vocês lembrem, eu não preciso estar com tudo conferido. A partir do momento que eu altero o status de um faturamento, de um lote, no lote que estão minhas guias, vamos entender bem isso, pessoal. O lote que está as minhas guias aqui. Aqui eu estou com as minhas guias. Lembrem, eu tenho minhas guias, eu conferi elas, botei no conferido, numa pasta do conferido. Em determinado momento eu mando para o convênio. Quando eu troco o status de aberto para enviado para o convênio, o que acontece? Está enviado, acabou isso aqui, é um novo faturamento. Quando eu envio, ele cria um faturamento novo. O que é criar um faturamento novo? Você pegar a pastinha de plástico que estavam as guias a serem enviadas, mandou para o convênio, a pastinha ficou vazia. A pastinha vazia é o novo faturamento que é criado automaticamente. E foi o que aconteceu. O faturamento 5499 que está aberto e a próxima guia já caiu nessa pastinha a conferir e segue o mesmo fluxo. Tem alguma pendência? Sim, pede imagem inicial e final. Vou botar a mesma, tá, pessoal? Sei que não tá certo, mas essa que eu tenho de exemplo aqui para colocar, tá? Botei virado, mas não faz mal, é só porque é uma demonstração. Pronto, conferi, mesmo fluxo, certo? E vou enviar. Vou alterar para enviado. O que faltou? Tá certo? Não, né? Faltou uma coisa. O que faltou? Lembrem que glosaram uma guia no mês passado? Lembram, né? Aquela do dente semi-incluso que disseram que não pagaram. E aí que entra a grande sacada do faturamento de convênio do Prontuário Verde. Olhem o botão aqui que está azul aqui em cima. Criar recurso de glosa. Entre parênteses tem o número 1, vocês estão vendo? Ou seja, existe uma guia do faturamento passado que o convênio não pagou. Eu vou clicar aqui. Ele vai mostrar, olha lá, aquela guia lá foi, que a guia, o total dela é 304,52, tem alguma coisa dentro dessa guia que foi glosada. Vou criar o recurso. Quando eu cliquei em criar o recurso, ele vai criar uma nova guia de recurso. Ele começou com REC na frente aqui, a mesma guia REC traço tal, e vai criar a guia de recurso. E já botou automaticamente aqui só o procedimento que foi glosado, certo? Que era aquela de 97,12, porque era 117 menos 20 de coparticipação, 12 foi glosado. Eu vou clicar aqui em justificar para ver. Olha lá, cliquei em justificar. Motivo da glosa, pela imagem identificada exodontia simples de permanente. E aí o que eu vou colocar aqui como recurso? Eu posso contra-argumentar, dizendo não, é realmente semi-incluso, por isso, aquilo, e explico. Isso seria um jeito, né? Que é o jeito mais fácil. Não, é realmente semi-incluso por determinado motivo e tal. Certo? Seria um jeito. E eu não mudei o procedimento. Isso é o mais simples de fazer. Mas eu botei o exemplo aqui de ser semi-incluso para simples, exatamente para ser mais complexo. O convênio está dizendo, olha, eu achei que é simples de permanente. E aí, quando você olha ali o raio-x, era simples mesmo, eu lancei errado. O que eu faço? Eu venho aqui e troco o procedimento. O convênio disse que era simples, não era? Troquei para simples de permanente, para outro procedimento, que tem um valor menor, é só R$ 33,00. Do dente 48, né? Então, alterado para simples de permanente. Certo? Alterei, salvei. Ou seja, mudei para o que o convênio tinha dito que era adequado, concordei com o que o convênio falou. O que aconteceu agora aqui? Eu tenho a minha guia que eu vou mandar, que é aquela da restauração, e tenho mais a guia de recurso, certo? Que tá aqui a guia de recurso, tem que conferir ela também. O que está faltando?
voltar a botar as imagens, iniciais e finais, porque a gente sempre manda de novo para garantir. Conferir. Pronto. O que eu tenho para receber? 44,37. R$31 daquela restauração e apenas mais 13 daqui. Por quê? Porque o convênio, o Prontuário Verde já calculou tudo isso. Era 117 menos 20 com a participação, ficava 97. O convênio não pagou 97. Eu troquei para Exo Simples Permanente, que era 30 e poucos reais. 30, se eu não me engano. Menos os 20 que ele já pagou, sobrou 13,95 para receber. Não considere esses valores, tudo valores de exemplo, né, pessoal? Então tá aqui, e aí eu seguiria o mesmo fluxo. Clicaria em alterar a situação, enviado, etc. Tá, mas faltou mais uma coisa ainda, né? Essa guia de recursos que eu fiz, como é que eu assino ela para enviar? Vocês viram que tem um botão imprimir aqui do lado direito? Clica aqui. Imprimir. O que eu quero imprimir? O faturamento todo ou os recursos de glosa? Quero imprimir os recursos de glosa. Olha o que o sistema vai fazer. Ele gerou para você automaticamente a guia no padrão aqui GTO, porque é odontológico, com o meu recurso para que eu assine e envie para o convênio. Certo, pessoal? Bem fácil de fazer, super simples. Aí eu altero a situação, envio e está finalizado o envio para o convênio. E aí já enviei minhas guias e aí vou seguir todo o fluxo novamente, tá bom? Se eu voltar aqui, uma última coisa antes de finalizar, eu tenho aqui na produção do mês, o percentual de glosa, o que é isso? Tem alguns gráficos aqui na aba de convênio que dizem o que eu produzi nesse mês, ou seja, o que eu gerei de guias nesse mês. Então, é interessante, aqui me mostra que nesse mês eu produzi R$335. Posso filtrar aqui, mudar o período, essa semana, outro período, data inicial e final, etc. Tá? Posso ampliar, lembrem, posso alterar esse relatório para gráfico, barra ou pizza, né? Posso ver o número de glosas, uma série histórica de glosas, isso é bem bacana, quanto eu tenho evoluído ou regredido, está glosando mais ou está glosando menos. Tenho aqui na esquerda, quais são as próximas faturas a entregar. Então, eu tenho uma do Odontosystem pronta para entrega, que foi essa de agora, que já está toda conferida, está pronta para entregar. Tem outra ali que, para poder ser entregue, falta conferir uma guia. É uma que a gente não trabalhou agora. É uma de outro que já estava aqui cadastrada. O que eu tenho aqui de resumo das glosas? Tenho glosa a recursar, tenho recursada, tenho glosa que eu já recursei 2 vezes, é recuperável, não tem mais o que fazer. O que eu tenho de guias glosadas? Então, mostra isso super resumido aqui para vocês, para facilitar e não perder nada de acompanhar no convênio. Certo, pessoal? Esse treinamento é um vídeo um pouquinho longo, porque o processo de faturamento de convênios, ele é complexo, né? Ele não é complexo fazer no sistema, ele já é complexo o negócio em si. Então aqui nós tentamos explicar tudo, para que você entenda bem. Faça isso, você vai ver que você vai reduzir o número de glosas e vai aproveitar muito mais, vai conseguir ter um faturamento maior por ter mais controle. Tá bom, pessoal? Espero que tenham aprendido. O que nós temos que fazer depois disso? Praticar. Vai lá, cria uma guia, cria um recurso, glosa, paga, faz tudo isso para que você possa praticar direitinho aí tudo que foi mostrado no vídeo. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.